programa IBTV tem a honra de receber a renomada arquiteta Renata Marques. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Vamos falar, antes de mais nada, como iniciou essa carreira brilhante de sucesso. Bom, Julie, eu venho de um canteiro de obras, né? A minha experiência vem em canteiros de obras de uma construtora muito renomada no Brasil, que trouxe inovações tecnológicas através de flats, de hotéis, e trouxe algumas experiências que eu pude vivenciar dentro do canteiro. Através dessas experiências eu trouxe isso para os projetos, né, dentro da questão da construtibilidade, de entender como funciona uma construção e colocar isso dentro dos meus projetos. Então a minha história começa dentro dessa área e também com toda a visão voltada à parte de sistema de gestão de qualidade, pensando não só na edificação, como ela vai ficar no momento, mas como que é a vida útil dessa edificação. Entendi. E a gente pode, né, claro, destacar alguns projetos. Dentro de alguns projetos, um que está agora muito famoso, que agora vendeu, foi o Oca Mamoré em Alphaville. É um empreendimento que está sendo construído. Ele é um empreendimento que ele é um misto, ele é um residencial, misto com comercial. São residências, são áreas que a gente pode, é uma integração também com o interno, com o externo. Essa é uma questão que a gente visa muito, né, pensar muito nesse bem-estar das pessoas. Sim. Ou seja, a parte urbanística é algo que nós pensamos muito. As pessoas que vivem em torno ali da obra, No né? entorno da obra. Ou seja, eu estou passando na rua, ela não é um muro, ela é uma integração. Então, o pensar na cidade, não só como um pensar somente numa edificação pontual, é algo que nos traz essa vivência, né? Pensar nas pessoas. E eu gostaria, Renata, de destacar que vocês estão batendo 10 milhões de áreas em projetos. Isso é fantástico, é um número, nossa, assim, para um profissional da área que vocês atuam, né, na área da arquitetura, é um marco. Esse número é um marco, né? É um marco. Nós vemos, na verdade, eu também comecei com a parte de gerenciamento de projetos, então nós iniciamos com gestão e depois agora a gente está com essa questão da concepção de projetos que nos trouxe, né, uma quantidade enorme de áreas de metro quadrado construída dentro. E a tecnologia BIM, pode falar para nós? Claro, nós não trabalhamos com papéis dentro do escritório. Visamos muito a questão da sustentabilidade e a metodologia BIM é uma metodologia onde nós trazemos para dentro dos projetos os projetos em 3D ou 5D, como a gente pode dizer. Ou seja, dentro do próprio projeto a gente já nasce com ele pensando nas questões construtivas, pensando na questão como é que ele vai ficar em todas as faces de fachada. O tratamento que a gente consegue ter com essa metodologia, com o projeto, a interoperabilidade que a gente fala, né? A compatibilidade entre as disciplinas, elas se tornam muito mais eficaz, né? Onde eu consigo contemplar o verde, o paisagismo, eu consigo estudar o projeto com mais profundidade e ter uma assertividade na questão construtiva. E aqui eu ressalto que nós havíamos conversado a respeito antes da entrevista e você me comentou que é um aplicativo, vocês têm um aplicativo no celular em que o cliente ele consegue acompanhar e quantificar, né? Inclusive cadeiras, ele acompanha direto em tempo real, é isso? Em tempo real. Nós disponibilizamos, né, dentro do sistema o projeto, um aplicativo onde o cliente pode acessar o aplicativo gratuito, ele pode acessar o projeto e ele consegue visualizar o projeto em 3D e quantificar o que ele quiser dentro do projeto. Então, com tudo isso, o que a gente pensa? Nós prezamos o nosso cliente, nós projetamos para ele o viver bem, o entender o que o cliente precisa, o que ele precisa se sentir bem,
com tudo isso. E né? pensando na sustentabilidade, né? Pensando na sustentabilidade. Então, a questão sustentável dentro do escritório é algo que, desde da questão mesmo, nossa, da vivência, dentro dos meus funcionários, dentro dos meus arquitetos que estão lá, nós pensamos dentro na sustentabilidade. Que fantástico. Eu não gero custo, né? Eu não gero papel, não existe papel, mas eu tenho toda uma vivência que as pessoas também, das quais que trabalham no projeto, elas também estão experienciando essa questão. Renata, e como empreendedora, arquiteta de sucesso, renomada, qual a tua mensagem final? A minha mensagem final é que as pessoas, elas procurem o bem-estar, o viver bem. Procurem se voltar para essa questão sustentável, prezando os materiais, para que a gente seja um ponto de luz, né? Um ponto de energia que possa dissipar essas coisas positivas para que as pessoas comecem a olhar este mundo que precisa ser sustentável. Se cada um fizesse um pouquinho dentro da sua parte, eu acredito muito que a gente estaria vivendo muito bem. Então, o que eu prezo hoje pela minha arquitetura, dentro da minha experiência, o que eu posso fazer é o bem-estar, é o viver bem. Essa mensagem que eu mando para as pessoas é se olhar, né? E o que eu puder fazer para os meus clientes se sentirem bem com o meu design, dentro da minha experiência de tecnologia, dentro da minha experiência, né, de normas, que é algo que a gente preza muito, o cuidado de não especificar um piso onde as pessoas possam cair, onde as pessoas possam... Sim, pensar em tudo, né? Pensar no todo, né? Isso é algo que a gente quer, onde as pessoas se sintam bem. Muito obrigada pela participação, pela entrevista. Fica o convite para voltar, inclusive poder mostrar alguma das obras já executadas, né? Sim. Que é um trabalho fantástico. E mais uma vez, em nome da nossa produção, obrigada pela presença. Eu te agradeço. E nós voltamos já já com o programa IBTV. O mercado de Santa Catarina, em especial de Camboriú, é um dos mercados que mais cresce nos últimos anos. E aqui ao nosso lado, Adilson Cremir Júnior e Leonardo Laim, responsáveis pela 10 Negócios. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem. Tudo bem, Adilson? Como é que está hoje a 10 Imobiliária? Estamos no mercado há 5 anos. Iniciei carreira solo em Balneário Camboriú, como corretor autônomo. Abri uma imobiliária e o Adilson gerenciou a maior construtora que nós temos em Balneário Camboriú, que é a Embraed. Gerenciou a parte de vendas durante 6 anos. E após um período ele me fez um convite para a gente unir forças e abrir um negócio juntos. E iniciamos a 10 Negócios. Camboriú é um dos mercados mais promissores para quem quer investir. E a gente sabe que vocês têm um diferencial lá no tipo de serviço que vocês oferecem, né? O que tu nos conta sobre isso? É uma cidade muito privilegiada, que ela tem uma série de atrativos que ela não se limita ao mar, tem muita coisa. Então quem vai nos visitar na cidade tem acesso a uma gastronomia muito diferenciada, uma praia maravilhosa, temos segurança. Temos praias, não somente a Praia Central, temos praias nas extremidades da cidade que são maravilhosas, com o selo azul. Então é uma cidade muito rica de opções, então a gente consegue atender desde a criança ao senhor de idade. Nós temos um índice de desenvolvimento muito alto na cidade. Então essa soma de fatores é o que leva a cidade a ser esse grande destaque nacional e naturalmente é onde traz esse grande retorno nos investimentos, porque todo o Brasil está de olho nessa cidade, então a gente consegue ter um público muito amplo. Tanto o Adilson quanto o Leonardo, eles são 2 empresários muito importantes hoje no segmento imobiliário lá em Camboriú. Então eu quero que vocês nos falem um pouco, né? Porque a 10 hoje é uma imobiliária conhecida nacionalmente. Então eu quero que vocês nos falem um pouco sobre os lançamentos hoje, que vocês têm alguns que já estão em construção, outros que já foram construídos, né? Que vocês já estão vendendo. E o sucesso, né? desses empreendimentos. É verdade, Max. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma carreira bem meteórica. A gente conseguiu intermediar grandes negócios dentro da cidade, Balneário Camboriú e também em cidades vizinhas. E a gente buscou grandes parcerias. Então, para atingir esse momento que nós chegamos,
nós se aproximamos de grandes construtores, grandes parceiros, loteadoras. Nós abrimos nosso leque de negócios justamente buscando os melhores parceiros que nós encontramos. Somamos competências, a gente sempre voltado a essa parte do produto, a parte comercial, e trouxe grandes parceiros que tinham desde ou a parte da construção, outros na área de loteamento. A gente criou uma gama de produtos maravilhosos com grandes parceiros. Então, acho que esse foi o diferencial e é um trabalho continuado. Então, a gente com muito respeito, muita ética e cuidado com esse retorno que o cliente espera quando vem ao nosso encontro. Então, uma soma de fatores que nos levou a ter essa posição bacana hoje, que a gente está muito honrado e continua buscando melhorar cada dia mais o trabalho para dar sequência nisso aí. Adilson, então, para quem quer investir hoje em Camboriú, em especial nos empreendimentos da A10, o que tu aconselha? Olha, a gente oferta muita segurança para esse investidor, que nós temos produtos em vários estilos na cidade. Temos do apartamento confortável, temos casas com piscina privativa, numa praia mais preservada, mais reservada também. Então é importante ter uma empresa com um histórico bacana, nosso caso se preocupa muito com a documentação e com o que a gente está entregando. Então nosso conselho para esse investidor é buscar uma empresa séria, que tenha um histórico, que se preocupe com a localização, a qualidade. Então, com certeza, Balneário Camboriú vai trazer esse retorno para o investidor. Então, a gente tem hoje uma cidade privilegiada, maravilhosa. A gente não tem dúvida nenhuma que esse investidor vai ter o seu retorno atendido. E Leonardo, me diz uma coisa, com relação à rentabilidade, né? Porque como vocês estão numa região onde ela está em franco desenvolvimento, rentabilidade, como é que você vê essa questão para quem tem interesse em negociar com vocês lá? Balneário Camboriú está num eixo muito importante de Santa Catarina. Nós estamos no Vale do Itajaí, que é um polo muito rico, produtor de indústria metal mecânica, a terceira ou quarta cidade hoje do sul do Brasil, que é Joinville. Então nós temos um público muito rico, riquíssimo nesse nosso polo. Florianópolis, o gaúcho vai para lá. Nós temos aeroportos, uma infraestrutura gigantesca. 2 aeroportos, um a 20 e o outro a 45 minutos. Então o investidor, ele traz o dinheiro dele para Balneário Camboriú, ele tem o retorno dele certo, porque nós temos uma procura diferenciada lá. O cliente está sempre fazendo um upgrade, procurando um imóvel novo, aumentando o imóvel dele, aumentando o investimento, e a gente está em constante construção, desenvolvimento, como você falou, e muita procura. Balneário Camboriú tem muita procura por imóvel. Então a gente consegue oferecer essa rentabilidade diferenciada. E a cidade se preparou para esse momento. Então, os imóveis nossos são muito diferenciados. A gente tem uma opção, geralmente, de lazer muito além do que tem em todo o Brasil. Então, esses grandes empreendimentos, a associação a grandes marcas, é o que faz o produto ganhar preço e, naturalmente, entregar essa rentabilidade que o investidor procura. Perfeito. Eu fiquei muito curioso e fiquei satisfeito, né, de ter conversado com esses dois jovens empresários, né? O mercado imobiliário de Santa Catarina é um mercado muito forte, é um mercado que cresce. E fica as considerações finais de vocês, né? Estão à disposição. Vamos fazer um convite, né, para o público da revista em conhecer a cidade. Serão muito bem recebidos lá pela A10. A gente faz questão, né? E Adilson. A gente se coloca à disposição e realmente muito agradecido de ter essa oportunidade aqui com vocês e reiterar esse convite. A gente vai ter o maior prazer em atender, apresentar a cidade, apresentar os empreendimentos e esse diferencial que a gente conversou. Então, só agradecer e colocar à disposição do público. Ok. E obrigado, Marcos, aí, pela oportunidade. Ok, um abraço. Obrigado. O programa IBTV tem a honra de receber a doutora Fernanda Filipos, essa empresária de sucesso da área da harmonização facial, diretora, inclusive, de clínica aqui em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Fernanda, fala um pouquinho para nós como tudo iniciou, essa paixão pela beleza. Essa paixão pela beleza, eu vi a necessidade de transformar a vida dos pacientes
Os pacientes chegavam no consultório sempre reclamando de alguma coisa, infelizes com a sua própria aparência. Então, assim, eu foquei no que eu achava que ia transformar a vida dos pacientes e devolver a beleza para os pacientes. Quando eles se olham no espelho e eles veem que eles estão transformados, eles choram de emoção, aquilo não tem preço pra gente. Com certeza. Transforma as vidas, né, Transforma a doutora? vida. E a doutora Fernanda é palestrante, professora. Recentemente ela veio de Dubai, né? Dubai. Fala um pouquinho para nós sobre essa palestra, esse curso que você foi ministrar. Eu fui convidada para ministrar um curso em Dubai, falei sobre lábios, né, que é o que eu amo, falar é minha paixão dentro dos procedimentos de harmonização facial, e fui levar minha técnica lá pro exterior. Essa técnica que você criou, como é essa técnica? Fala para nós. É uma técnica que eu foquei em trazer naturalidade para o paciente. A gente fala muito em deformação hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que estão se deformando. Isso lábios, né, doutora? Isso em lábios, tá? Então eu foquei em trazer uma naturalidade, usando uma quantidade menor de material preenchedor, mas conseguindo trazer uma definição e um contorno para os lábios. Muito legal. E a clínica aqui em São Paulo? Aonde ela fica? A especialidade dela não é só lábios, obviamente, sim, né? Fala um pouquinho para nós sobre a clínica. Eu atendo aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu tenho um instituto que chama Oral Derma Institute, onde eu tenho cursos de especialização, onde eu torno os profissionais da área da saúde especialistas na área de harmonização facial. E projetos futuros, cursos? Eu tenho um curso que eu lançarei agora em maio, focado na minha técnica de lábio, a Philippus Lips, onde eu vou ensinar várias coisas, inclusive a minha técnica, e o curso engloba, né, a proporção total para um profissional ter sucesso. Então vamos falar ali focado em anatomia, a própria anestesia, vamos ensinar o profissional a se impor na frente das câmeras. Ah, isso é importante. É muito importante. Fora as leis para o profissional e para o paciente. E saber. Gerenciamento também, né? Como gerenciar a clínica, a agenda, tudo isso, né? Porque tudo isso a gente não aprende na faculdade. Não. É no nosso dia a dia e com a experiência. Então, pelo fato de eu já ter uma experiência, fica mais fácil para eu passar para os alunos. Que maravilha. E, além disso, sobre expansão da clínica, né? A expansão, eu tenho um projeto de transformar a ODI, que é o Oral Derma Institute, numa plataforma digital de cursos focados para harmonização facial e também de transformar ela em franquias. Maravilhoso. E essa franquia iniciando aqui no Brasil, obviamente, iniciando, né? Aqui no Brasil. Tá certo. E agenda? Quais as próximas palestras? Consegue adiantar um pouquinho para nós? Sei que a tua agenda é bem... Consigo. Eu ministro cursos em Cuiabá, fixos Cuiabá e São Paulo aqui no Brasil. A próxima agenda vai ser na França, em Paris, e depois setembro em Portugal. Doutora Fernanda Philippus, como empresária de sucesso, olhando para aquela câmera, a sua mensagem final. Eu falo para todo mundo nunca desistir dos seus sonhos. Os sonhos estão aí para ser vividos. Vamos ter obstáculos no meio do caminho, isso é normal para todo mundo. É só erguer a cabeça e continuar que uma hora a gente chega e alcança o nosso objetivo. Doutora, foi um prazer recebê-la. Prazer é meu. Mais uma vez, em nome do nosso programa, da nossa produção, IBTV, TV Caras, muito obrigada pela presença. E o programa ele vai estar sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós voltamos já já. Essa semana vamos conversar com a doutora Larissa Demarque Ribeiro, profissional na área do direito, advogada trabalhista. Tudo bem, doutora Larissa? Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, nos conte um pouco sobre o início da sua formação e o que levou a senhora a atuar na área do direito do trabalho. Então, eu venho de um escritório de contabilidade, onde eu trabalhava na parte de departamento pessoal, então a minha formação profissional sempre foi voltada para o direito do trabalho. Ingressei na faculdade de Direito, fui trabalhar em um escritório para fazer estágio, porém era mais voltado para a parte de cobrança. O que eu gostava, mas não era minha paixão. Tive a oportunidade de trabalhar em um outro escritório de advocacia e aí sim a gente fazia a parte do direito do trabalho. Porém, como a gente advogava para o Sindicato do Comércio, era mais voltado para o reclamante. Então, nesse escritório foi onde eu conheci o meu marido, inclusive. Eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro cliente, empresa fixa, e está comigo até os dias de hoje. Então, é o meu maior case de sucesso pelo tempo que ele já está comigo sendo meu cliente. E a partir daí, eu pude abrir o meu escritório próprio. Então, eu me desliguei desse escritório e abri o meu escritório próprio. Hoje vocês trabalham
com o Demarque? Então, aí eu abri esse escritório, meu marido veio trabalhar comigo. Claro. E aí onde surgiu o escritório Rinaldi Demarque Advogados. Então, o Demarque é o meu, o Rinaldi é do meu marido, e estamos aí com o escritório com foco no direito do trabalho até os dias de hoje. Não, parabéns à senhora e parabéns ao seu marido, porque trabalhar em família é sempre muito difícil, né? Realmente. E hoje, qual é o diferencial do escritório, doutora? Então, o nosso diferencial, a gente tem um tratamento com os clientes de forma personalizada. Então, a gente consegue entender a necessidade do cliente e atender com efetividade e com resultado mesmo aquele cliente. E como a gente tem uma visão tanto da parte do reclamante quanto da parte das empresas, a gente consegue ver qual é a principal reclamação do funcionário e consegue fazer esse ajuste dentro da empresa, realmente para que se evite uma demanda trabalhista e até mesmo fiscalização de Ministério do Trabalho e sindicato. E durante a pandemia, né, porque muitas empresas cresceram, outras diminuíram, outras até fecharam, né? Quais foram os principais desafios? E qual é a mensagem que a senhora deixa para o público hoje que lhe segue, que admira a senhora, admira o escritório e até o seu cliente? Então, nessa pandemia foi um momento bastante complicado, que as empresas não tinham muita possibilidade e tiveram que encerrar as atividades, infelizmente, ou teve aquele momento que os funcionários não podiam mais trabalhar. E aí teve essa migração do presencial para o mundo online e para o home office. Então, foi uma novidade para muitas empresas. Eu acho que foi a maior dificuldade nessa pandemia, foi o trabalho do home office em questão de legislação, medidas provisórias. Surgiram muitas medidas provisórias, normas, então as empresas nos procuravam também para poder assessorar nessa parte, pensando já mesmo no futuro, para não ter problemas trabalhistas no futuro. Então eu acredito que o maior desafio na pandemia foi a adequação do presencial para o mundo online e para as empresas a questão do home office. E para finalizar, doutora, deixa uma mensagem, né, de otimismo, certamente, né, para aqueles que lhe seguem. Eu acredito muito, essa frase eu gosto muito, carrego muito comigo, que é para a gente ter sucesso, né, o segredo do sucesso dos negócios atualmente, é a gente saber para onde o mundo está caminhando, para a gente poder chegar lá na frente primeiro. E mesmo que o caminho seja difícil, complicado, desistir não pode ser uma opção. Ok. Conversamos com a doutora Larissa Demarque Ribeiro, né, sócia do escritório. Parabéns, doutora. Obrigada. Programa IBTV aqui na TV Caras. Tenho o prazer de receber essa elegante, gaúcha, Márcia Ugini Villarroel. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje. Ela que é a criadora do projeto Elas em Nós. Que projeto fantástico. Fala um pouquinho para nós. E através desse projeto se criou o canal do YouTube, tem toda uma história, né? Quem foi a tua maior inspiração para criar esse projeto? Então, Julie, esse projeto ele foi criado por mim e pela minha irmã, a Luciane, né? Nós criamos ele como coroamento de uma vida inteira de discussão, de conversa e de observação do universo feminino. E quando eu falo do universo feminino, são de todas as demandas, os dilemas e os desafios que a mulher contemporânea ela vive hoje, né? Sim. A mulher ela é muito tensionada no exercício de muitos papéis, né? Com mãe, certeza. Exato, mãe, mulher, profissional, e a gente, vou brincar aqui, a gente tem exigências de padrões também, seja estéticos, éticos, não é? E nós, e também tem muita conversa em torno desse tema, né? Conversas que são consistentes e conversas que a gente sabe que ficam mais numa perspectiva mais superficial. E nós, então, de repente nos demos conta de que a nossa construção como mulher, ela não é uma construção de hoje, ela é uma construção visceral, histórica. E a gente começou a pensar assim, nossa, como as mulheres que marcaram a história da humanidade, elas viveram os seus dilemas quando elas estavam nessa condição de serem desafiadas. Sim. E o que elas podem nos ensinar hoje, nos dias atuais, para que nós possamos enfrentar melhor os nossos dilemas e desafios. Até porque aquela mulher de antes
é a mesma mulher do hoje, Exatamente, né? É a mesma mulher. Nós temos essa questão toda de pensar a ancestralidade, de pensar aquilo que é, como eu falei, atávico do feminino. E sem dúvida alguma, quando a gente mergulha na história dessas mulheres, a gente se dá conta do quanto elas têm de verdade para nos ensinar. E por isso o nome do projeto, Elas em Nós, porque elas moram em nós. Que né? lindo. Então, realmente, assim, a gente tem aprendido demais e construído uma comunidade muito forte no Brasil inteiro de aprendizagem do feminino. Sabe que eu assisto, né, os programas Sim, do é uma canal. honra, é uma honra para nós enorme ter vocês E ali conosco. cada vídeo me identifica um pouco. Parece, como você falou, elas em nós, porque cada uma você se identifica em algum momento, em alguma passagem da tua vida, né, com alguma daquelas mulheres. E daquelas mulheres que vocês relataram nos vídeos, quais que marcou, que assim, você possa dizer, não, essa mulher aqui, ela me marcou pela história dela? Todas elas, assim, elas são mulheres que de alguma forma, acho que tu bem colocaste, elas mexem com a gente e nós organizamos o programa de modo que ele tenha temas que são temas próprios de cada um. Próprios e que são temas muito atuais daquilo que a mulher é desafiada hoje, né? Mas se tu me perguntar assim, com qual mulher eu particularmente me identifico mais, foi com Cleópatra. A primeira foi Cleópatra, né? Nós falamos de Cleópatra, Joana d'Arc, Frida Kahlo, Chica da Silva, muito especial, foi a primeira brasileira que nós falamos. E agora nós vamos falar da soprano Maria Callas. A 5ª temporada é sobre Maria Callas, nós estamos no processo de formatação. Mas a Cleópatra, por tudo que ela envolve, assim, e por todas as fake news em torno dela, e eu acho isso bem interessante, né? Fake news é uma coisa muito antiga, não é uma coisa só dos nossos tempos, né? Conhecer a mulher que foi a Cleópatra, para mim, foi algo, assim, encantador. E, Márcia, você ministra palestras, né? Sim. É importante salientar o que é mais abordado nas tuas palestras, que você fala mais sobre autoestima, o empoderamento, enfim, a demanda toda que se pede quando se fala sobre o feminino é muito falar sobre a questão do empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino vinculado à questão da autoestima da mulher e tudo isso. No entanto, a gente sempre procura levar esse assunto para que a gente possa entender que o empoderamento ele está muito ligado à conquista da condição mais autêntica que a gente tem, né? E não do atendimento a padrões externos que são impostos, porque hoje tem uma receita de empoderamento. E a gente tem que exercer a condição crítica para poder libertar a mulher, para que ela possa ser plena naquilo que ela efetivamente é. Márcia, você que é autoridade nisso que fala, a gente vê o amor no teu olhar. Deixe uma palavra final para as mulheres que estão te assistindo. O meu desejo é que todas nós possamos empreender numa viagem de autoestudo e de busca da nossa verdadeira autenticidade, porque assim eu acho que nós seremos plenamente e poderemos de verdade contribuir para a construção de um mundo melhor. E eu quero convidar todas vocês para que nos sigam e participem dessa linda comunidade de aprendizagem sobre o feminino, que é o projeto Elas em Nós, no YouTube e no Instagram. Eu vou dizer, vem com a gente. Vem com a gente, eu tô nessa também. Isso aí, que alegria. Muito obrigada pela presença. E o programa IBTV aqui na TV Caras volta já já. O programa IBTV recebe a nossa convidada de hoje, que vem diretamente do Rio de Janeiro, Roberta Carvalho, ela que é conhecida como a Roberta Fada, a fada dos cabelos. Essa mulher linda, empreendedora de sucesso, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Roberta, vamos falar sobre como tudo iniciou, esse sucesso, a tua vida profissional, como foi o início? Então, foi bem difícil o início, né? Porque eu tinha uma vida bem difícil e aí eu tinha um cabelo que não era muito legal, em questão ele ser muito afro, então as minhas amigas tinham um cabelo lisinho e eu sofria muito preconceito no meio delas e eu me identificava com o meu afro, mas não tinha uma química que deixava meu cabelo legal.
E aí eu resolvi colocar uma extensão. E quando eu coloquei a extensão, cheguei em casa e eu me identifiquei. Eu me achei Se amou, assim, achou a linda? mulher mais linda. E aí eu pensei assim, eu posso trazer isso para outras mulheres também. E aí eu comecei a cobrar, né, na minha casa um valor bem pequenininho. E eu percebia que quando as clientes saíam da minha casa, elas saíam muito felizes da vida. E assim, o abraço delas era o teu pagamento, Era né? o meu pagamento, não era nem o valor que eu cobrava, mas sim um abraço. E aí eu fui criando aquele amor, não pelo valor, né? Hoje eu não penso no dinheiro, eu penso assim, no que eu consigo transformar de dentro para fora, né? Que é a sua identidade, você se encontrar. E no início sempre é muito difícil, né, Roberta? Muito, muito difícil. Mas você não desistiu? Não desisti. Tive momentos que eu pensei em desistir, momentos que eu sentia a carne tremia, sabe? E eu sempre tive dentro de mim que eu não posso desistir, que eu tenho que continuar e que eu tenho um propósito, né? Um propósito com Deus que é dar serviço para outras pessoas. Eu preciso fazer isso. Que lindo. E que eu preciso também acreditar em mim. Sabe? E beneficiar outras pessoas, né? Sim, sim. Fala um pouquinho do método que você criou, método FADA. Então, eu criei o método FADA para que as clientes se sintam confortável e que elas possam receber sim o carinho, né, do seu companheiro, porque existe esse preconceito dos meninos para as meninas, né, sim, em questão sentir aquela extensão no couro cabeludo. E graças a Deus as minhas clientes não sentem isso, elas vivem uma vida normal, como se fosse exatamente o cabelo delas. E nós estávamos conversando antes da entrevista e você me relatou que além disso, a preocupação, né, de vocês, a sua e dos seus profissionais, sim, não só com a questão do embelezamento, mas também com cuidado com o cabelo, com o couro cabeludo, né? Que esse método, ele não danifica. Sim, o método de fita, ele não danifica o couro cabeludo, então a cliente pode ficar despreocupada que ela não vai perder o cabelo dela, pelo contrário, a cada 2 meses ela faz a manutenção e a gente consegue mostrar nesse dia o crescimento do cabelo dela. E nesse dia abraços lá dentro do estúdio, porque lindo. As clientes ficam muito felizes da vida de ver o crescimento. E Roberta, fala para nós sobre o estúdio. Você não tem só o método FADA, você tem outros tratamentos também, né? Tenho outros tratamentos também. Eu tenho um alisamento, eu trabalho com mechas também, com corte. A gente trabalha com uma vacina também, que faz terapia no couro cabeludo também, para ajudar no crescimento. Ou seja, tudo ligado ao cabelo. Ao cabelo, sim. Fantástico. E projetos futuros? Aumentar a rede, sim, franquia. Aumentar franquias e futuramente eu pretendo dar cursos, sim. Mas cursos, sim, que maravilha. Sim, é algo que eu estou estudando bastante. Você deve passar todo esse conhecimento, todo esse amor que você tem para outras mulheres, né? Outras profissionais, não só mulheres, mas qualquer profissional que tem esse amor e esse engajamento para a área da beleza, né? Sim. Fantástico. E a tua mensagem final? Eu quero primeiramente agradecer a Deus e segundo agradecer as minhas clientes por confiar em mim e a minha equipe por estar do meu lado e acreditar bastante no que eu sou capaz. Roberta, foi uma honra te receber. Igualmente. Tá? Eu já conheci a tua história e pesquisei antes de te receber aqui no estúdio e vi que realmente você é uma pessoa vencedora e merecedora de tudo que está acontecendo. Obrigada. E muito mais que vai acontecer. Obrigada, só agradeço. Tá? E eu sinto no teu olhar o amor que você tem ao que você faz. E isso é importante. Esse é o combustível que nos move dia a dia. Sim. Fica aqui o convite para você voltar mais vezes no programa, tá? Nós aqui do programa IBTV TV Caras tivemos uma honra em receber vocês nesse dia maravilhoso. Obrigada. E o programa IBTV está terminando. Até o próximo programa.